Feliz sábado novamente, meus amados irmãos. Obrigado por sua presença aqui conosco. Queremos dar 3 anúncios muito importantes aqui para você. O primeiro deles é que nós não estamos tendo nosso culto ao vivo hoje. Estamos com problema na internet, infelizmente, são coisas que nós não podemos controlar. Então, estaremos gravando esse vídeo, você vai estar vendo ele numa outra oportunidade, espero que você faça bom uso dele, compartilhe através do YouTube, mande aí para todas as pessoas conhecidas, vamos louvar ao nosso Deus. Então, esse é o primeiro anúncio. O segundo é que você pode também agora, todo sábado pela manhã, você que tem e se sente jovem, está iniciando a classe de jovens da nossa igreja. Olha só que maravilha, que notícia bonita. É uma notícia que eu tenho prazer em dar a você. Todas as manhãs de sábado, às 9 horas, nós temos o estudo da lição para os jovens, transmitida via Zoom. Nos canais de comunicação da igreja, no WhatsApp, nos grupos, você vai receber sempre lá o link. E esse link vai dizer e vai direcionar você à lição dos jovens. Então, não esqueça disso, você que se sente jovem, pode prestigiar aí. E você que tem um pouquinho mais da juventude na sua veia, já está passando para ser aí um amador, vamos dizer assim, também temos a nossa programação normal às 9 horas da manhã com a nossa escola sabatina, não é? Mas o nosso anúncio principal agora, meu amado e minha amada, é um convite a você. Eu quero que você, nesta semana que se inicia, esteja em oração por tudo isso que está acontecendo e principalmente, meu amado, porque nós estamos entrando na Semana Santa, não é? Na próxima sexta-feira, dia 27, nós estaremos iniciando a nossa, ou melhor, desculpe, no sábado pela manhã, dia 27, estaremos iniciando a Sexta-feira Santa, que terá uma programação maravilhosa, será conduzida aqui pelo pastor Ricardo. O pastor Ricardo é o nosso pastor lá da Clínica Adventista. Você vai ver, ele é um jovem, tem uma linguagem dinâmica, esperamos poder contar com você todas as noites aqui conosco. Este programa será dirigido através do Zoom. Você vai ter mensagens musicais, testemunhos, mensagem das crianças, a mensagem falada, pregada, cantada, enfim, vai ser uma programação maravilhosa. O título desta semana de oração chama-se Restaurados em Cristo Jesus. Espero que você possa fazer parte dela. Nos grupos estarão lá o link para você compartilhar, levar a esperança àqueles que precisam também. Não esqueça de fazer isso, convidar as pessoas para que todos possamos estar juntos, iniciando o sábado que vem, dia 27, no domingo à noite, às 19h30, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, às 19h30, uma programação especial para você. Não se perca nas datas. Dia 27, sábado pela manhã, iniciamos a nossa Semana Santa. No domingo, às 19h30, até sexta-feira, nesse horário, às 19h30. E fechamos no dia 3 de abril, que é o outro sábado, a Semana Santa. Então, você está mais que convidado para estar conosco. Não se perca nos horários, não é? A nossa igreja, infelizmente, está fechada ao público. Não podemos ter aqui os irmãos acompanhando na nave da igreja. Mas eu espero que você possa estar aí conosco, através das redes sociais, compartilhando, espero que você possa estar aumentando essa rede social, né, através da internet, tá bom, querido? Você está convidado para acompanhar esta Semana Santa que se iniciará dia 27. Meus amigos, espero que você possa seguir conosco na nossa programação, assistindo aqui a uma pregação do Evangelho feito pelo nosso pastor Oswaldo e as pessoas que estarão compondo esta unidade aqui deste culto evangelístico, esse culto de adoração a Cristo Jesus. Neste momento, convido a você a poder cantar com a nossa querida Renata 2 hinos de louvores em adoração ao nosso Deus.
Bom dia, um feliz sábado para você que vai nos ver mais tarde, uma boa tarde. Querido, antes de mais nada, não esqueça de, antes de começar a louvar aqui com a gente, compartilhe este vídeo para que seus amigos, seus irmãos e as pessoas que você mais amam vejam na sua timeline a nosso culto, para que eles possam assistir também e, quem sabe, Deus entrar dentro da casa dele, amém? Nós vamos cantar 2 hinos hoje, com foco no céu. Que coisa maravilhosa, não é mesmo? A única esperança que nós temos hoje é de viver a vida eterna, sem doença, sem vírus, sem morte, principalmente porque os nossos corações já estão fraquinhos e não aguentam mais tanto sofrimento. E por isso nós temos essa esperança, a alegria de que um dia e de que em breve Jesus vai voltar. Querido, você tem dúvidas de que Jesus está voltando? De que esse dia está cada vez mais perto? Então ouça esse hino, cante conosco, Grande Alegria do Seu Inário, número 489. E ele vai te encher de esperança, porque Cristo está voltando. É o momento de transformar a nossa vida. Ainda dá tempo de sermos salvos e irmos viver com Ele lá no céu. Amém? Vamos cantar? Grande alegria inundou meu coração ao descobrir que Cristo logo vai voltar. Grande alegria explodiu a emoção pelo que Cristo fez e faz para me salvar. Olhando ao redor eu vejo a dor, pessoas sofrendo sem amor, comendo miséria para não morrer, tentando na vida não sofrer. Olhando ao redor eu vejo fé num mundo que quer mudar até, mas essa mudança nunca vai chegar, senão quando Cristo retornar. Grande alegria inundou meu coração ao descobrir que Cristo logo vai voltar. Grande alegria explodiu a emoção pelo que Cristo fez e faz para me salvar. Olhando ao redor eu vejo o fim de tudo que tem valor para mim. Os sonhos da vida todos pelo chão, o mundo é só desolação. Olhando ao redor eu vejo o céu fechado e coberto por um véu. O brilho do mundo então se apagou e a vinda de Cristo então brilhou. Grande alegria inundou meu coração ao descobrir que Cristo logo vai voltar. Grande alegria explodiu a emoção pelo que Cristo fez e faz para me salvar. Amém? E esse hino ele é tão esperançoso, tem tanta esperança, porque mesmo olhando ao redor e só vendo dor e sofrimento, nós temos a certeza de que Cristo vai voltar. E o melhor de tudo, queridos, nós não podemos estar de mãos dadas agora, mas quando o céu se abrir, lá no horizonte você vê a volta de Jesus, você vai estar ao lado dos seus irmãos que serão salvos com você. E lado a lado, de mãos dadas, finalmente vamos poder subir para os céus. Vamos para o céu? Lado a lado? Cante conosco. Lado a lado aqui, crendo em seu amor, adorando o Rei e Senhor, avançando em fé, movidos pelo amor,
Amém? Agora eu convido você a se encher do Espírito Santo para ouvir a palavra desta manhã. E vamos deixar que somente Deus, somente Cristo seja o centro da sua vida e da sua mente agora. Vamos cantar, seja o centro. Aquele que em suas mãos detém a força e todo o poder. Aquele que promete a vida eterna a todo que nele crê. É Ele quem nos guarda e que operando quem impedirá. Ao guarda de Israel, clamamos, ouça nossa voz aqui. Reine em nós, venha a nós seu reino. Reine em nós, venha a nós sua glória, ó Deus. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Salmo 118, versículo 5. Invoquei ao Senhor na angústia, e o Senhor me ouviu e me pôs em um lugar largo. Em outras palavras, o Senhor me salvou. Com esse pensamento, vamos falar com o nosso Deus, vamos invocar o teu santo nome. Feche seus olhos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez estamos aqui na tua santa casa de adoração para honrar e bendizer o teu santo nome. Estamos aqui, meu Deus, invocando a Ti, a presença do Espírito Santo na vida de cada um de nós, ó Pai. Venha abençoar o teu povo remanescente na face da terra. Venha abençoar a tua igreja, ó Pai. Estamos passando por momentos difíceis, mas que o anjo do Senhor esteja acampado ao nosso redor, ao redor de todos aqueles que o temem e o livram, ó Pai. Pedimos cura para todas as pessoas que estão enfermas, ó Pai. Pedimos que o teu Santo Espírito acampe ao lado de cada um, ó Pai. Venha abençoar também aqui o nosso pastor, a família pastoral. Venha abençoar também o culto divino, meu Deus. Fale através do nosso pastor a cada um de nós. Que possamos sentir a presença, que possamos adorá-lo em espírito e em verdade, nesse sábado tão sagrado, tão precioso, tão santificado, ó Pai. Tudo isso eu te peço e te agradeço, no doce nome do nosso Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Lindas histórias que vêm ensinar a sempre em Deus confiar. Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Vem, amiguinho, comigo sentar e vamos quietinhos ficar, prestando atenção em adoração.
história de hoje conta de Jacó e o encontro com seu irmão Esaú. Ele vinha com 400 homens e Jacó estava em oração a Deus. O próprio Deus tinha falado para ele voltar para sua parentela. Então ele pegou, passou o Jaboque, deixou a sua família lá, seus 11 filhos com as 2 esposas, as 2 servas, e veio para passar a noite em oração. Mas veio um homem, e esse homem lutava com Jacó, e lutava a noite toda. Até que o homem falou assim, olha, deixa-me ir, porque já está raiando o dia. E tocou na perna de Jacó. E Jacó notou que tanto a voz como o poder não se tratava de uma pessoa comum. E ele lutou até o raiar do dia. E ele falou, olha, não vou deixar você embora enquanto você não me abençoar. E a pessoa, o homem, na verdade era Cristo, personificado. Ele falou assim, como é seu nome? Ele falou, Jacó. Pois não vai ser mais Jacó, seu nome agora vai ser Israel. Porque como príncipe, lutaste contra os homens e com Deus e prevaleceste. Então seu nome agora tem uma nova história. O bonito dessa história é que não foi só o nome de Jacó que foi mudado. Jacó queria dizer enganador, aquele que agarrou ao calcanhar e saiu. Agora o nome dele era Israel. Lutou com Deus e venceu. Não foi só o nome que mudou, o caráter mudou, a história mudou. E agora ele era uma pessoa diferente. Ele ficou manco para o resto da vida, mas ele era manco, mas era um vitorioso espiritual. Ele não estava mais com medo de Esaú, ele não tinha medo mais de nada, porque ele sabia que o Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac, estava com ele. Nós estamos em dificuldades, sim, mas que possamos pedir que Deus esteja conosco, que Ele nos abençoe, que Ele não nos deixe enquanto não nos abençoar. E assim a gente não vai ter medo das lutas do dia a dia. Nós vamos ser diferenciados, não pelo que está ao nosso redor, mas pela segurança que temos com Deus. Que Deus abençoe cada um de vocês e que em tudo possamos nos sentir amparados e seguros, porque Deus está conosco. Um abraço e até o próximo sábado. Provai e vede. História de hoje: Entre Deus e a namorada. E aí, patrão? O que está acontecendo? Tô vendo você meio cabisbaixo, um pouco triste, desanimado. Edson, na verdade, alguns problemas, né? Eu vejo a academia ainda está um pouco vazia, não está do jeito que eu esperava. Algumas contas para pagar e não estou vendo ainda um bom resultado. Você já conversou sobre isso com o seu sócio? Eu não tenho sócio, não acho legal trabalhar em sociedade, não acho interessante, não pretendo ter sociedade. Você é um homem de Deus. Eu vejo você já como adventista do 7º dia. Você não gostaria de visitar a minha igreja? Olha, Edson, eu já falei para você, eu tenho as minhas convicções bíblicas e não gostaria que você insistisse nisso. Mas, se você tiver um estudo, me entrega, eu quero fazer sozinho. Resolvi então ouvir as palavras daquele funcionário e sozinho, na minha casa, eu comecei a fazer os estudos bíblicos que ele me deu. Como eu já gostava de ler a Bíblia, aquele estudo me abriu a mente para eu conseguir entender muitas coisas que até então ainda eram um mistério para mim. Pouco tempo depois, eu tomei uma decisão em relação à minha academia. Pessoal, bom dia. Eu chamei vocês aqui para fazer um comunicado. A partir dessa semana, a academia não vai mais abrir aos sábados. Eu fiz até um cartaz para avisar os nossos clientes. O que foi aquilo? Ficou louco? Que negócio é esse? De fechar a academia aos sábados. A gente já não conversou sobre isso? Você está misturando namoro, trabalho, religião? O que aconteceu com você? Você sabe que eu não gosto desse negócio de igreja. Se for para continuar assim, nosso namoro acaba aqui, agora.
Tá bom. Se é assim que você quer. Entre você e Deus, quem você acha que eu vou escolher? Pode ir. Vá em paz. Foi tão impressionante essa experiência que com pouco mais de 30 dias eu estava entrando na Igreja Adventista do Sétimo Dia pela primeira vez para me batizar. Eu entendi que Deus estava conduzindo a minha vida e de maneira muito rápida. Ele agora era o meu sócio. Hoje, a academia triplicou o número de clientes e tenho perspectiva de crescer ainda mais. Então, João 13:35 nos lembra que nas sextas-feiras, no pôr do sol, eu fecho a academia e faço o culto de entrada do sábado com os meus funcionários. Assim como o estudo bíblico transformou a minha vida, após batizado, eu passei também a dar estudo. Estudei a Bíblia com 15 pessoas e, pela honra e glória do Senhor, as 15 pessoas também foram batizadas. Com a graça de Deus, hoje sou ancião jovem, dirijo um grupo de louvor e participo de todos os programas evangelísticos da minha igreja. O amor de Jesus me atingiu de forma fulminante e eu convido você a entregar a sua vida nas mãos desse Deus tão maravilhoso. Provai e vede. E agora eu os convido para este momento especial de adoração através dos dízimos e das ofertas. Que Deus os abençoe. Que testemunho maravilhoso, né, irmãos? De fidelidade, de colocar Deus em primeiro lugar. Eu queria ler para vocês rapidinho aqui 2 textos. O primeiro está em Ageu 1:6. Diz o seguinte: Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega a fartar-vos. Bebei, mas não dá para saciar-vos. Vesti-vos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num sequitel furado. Irmãos, durante muito tempo, esse texto fez parte da minha vida. Desde que fui batizado, eu não tinha ainda desenvolvido esse relacionamento de confiança com Deus. E raramente eu conseguia devolver os dízimos e as ofertas. Quando eu casei, a situação piorou mais ainda, porque com as dívidas do casamento, nem eu e nem minha esposa conseguia devolver os dízimos e as ofertas. A gente raramente conseguia devolver, mas por quê? Porque não estávamos colocando a Deus em primeiro lugar. A gente pagava as contas e o que sobrava a gente deixava para Deus. Estava errado, irmãos. Estava totalmente errado. Chegou um momento que a gente tinha tudo anotado, o que devíamos a Deus. A gente anotava numa planilha quantos dízimos tínhamos falhado com Deus. Só que chegou no momento que o montante era muito grande. Não tínhamos como pagar a Deus e continuar sendo fiéis. Então decidimos, eu e minha esposa, nos ajoelhar, pedir perdão para Deus pelaquela dívida. E a partir de então, passar a ser fiel a Deus. Fizemos isso, irmãos. E passamos a colocar Deus em primeiro lugar em nossa vida. Há mais de uma década, a gente faz da mesma forma. A gente recebe o pagamento, antes de pagar qualquer conta, sacar qualquer dinheiro. Primeiro, Deus. Primeiro a gente transfere o valor do dízimo e das ofertas. E aí, então, a gente faz os pagamentos. Queria ler um outro texto para vocês, que diz o seguinte. É um texto muito conhecido. Diz o seguinte, Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medidas. Meu irmão, minha irmã, eu faço um desafio a você. Faça um pacto com Deus, com o dízimo e com as ofertas. Um detalhe que eu não contei. No início não era fácil. Você abrir mão de parte do seu salário para devolver, o dízimo e as ofertas. Era doloroso, mas com o tempo, irmãos, passou a ser um prazer, passou a ser uma alegria poder ajudar no avanço da obra do Senhor. Então eu faço o desafio a você. Faça um pacto com Deus. O dízimo é 10%, mas as ofertas você escolhe, 5%, 10%, quanto você quiser. Provai e vede se Deus não vai abrir as janelas do céu e derramar sobre vós bênçãos sem medidas. Você pode devolver os seus dízimos de casa?
Infelizmente, não estamos podendo participar desse momento juntos, né? Mas você pode usar o aplicativo, o SeveMe, você pode usar o Pix, você pode fazer uma transferência, a conta bancária, o Pix está aí na tela, e juntos, irmãos, o mais importante que eu vejo no devolver o dízimo das ofertas, esse relacionamento de confiança que nós desenvolvemos para com Deus. Mesmo diante de um mundo de incertezas, um mundo de crises financeiras, quando colocamos Deus em primeiro lugar, e sabemos que nós somos os mordomos, não há preocupação do que há por vir, porque Deus vai nos suster nos tempos de dificuldade. Que Deus nos abençoe. Eu convido você agora a fazermos oração juntos. Pai Santo, Pai querido, louvado seja o Teu santo nome, Senhor Deus, pela vida, pelo amor e o cuidado que o Senhor tem para conosco, para com o Teu povo. Obrigado por podermos participar deste momento tão importante e devolver, Senhor Deus, daquilo que o Senhor nos deu, porque somos simples mordomos, ó Pai, e reconhecemos, devolvendo o dízimo, que tudo que temos é o Senhor que nos dá. Aceita, Senhor Deus, nossos dízimos, aceita as nossas ofertas e aceita também o nosso coração, que a cada dia ele seja transformado, sejamos fiéis a Ti até a breve volta do nosso Senhor Jesus. É em nome de Jesus que pedimos e agradecemos. Amém, ó Pai. Amém. Provai e vede. Entregamos o que é teu ao Senhor, com alegria e imensa gratidão, por tudo que és, ó Senhor. Iremos honrar nosso pacto de salvação, ofertas, recursos e talentos, na tua obra queremos depor, mas os dízimos nós devolvemos como prova do nosso amor. Entregamos o que é teu, ó Senhor, com alegria e imensa gratidão, por tudo que és, ó Senhor. Iremos honrar nosso pacto de salvação, ofertas, recursos e talentos, na tua obra queremos depor, mas os dízimos nós devolvemos como prova do nosso amor. Convidamos agora você que nos acompanhe mais um hino, uma declaração de amor ao nosso Deus. Eu te amo, meu mestre, número 92 do seu inário. Eu te amo, meu mestre, meu bom Salvador. Não posso em palavras contar este amor. Eu
maravilhoso é estarmos de manhã para louvarmos e bendizermos ao nosso grande Deus. Nós louvamos a Deus porque Deus ainda tem cuidado dos seus filhos. Durante essa semana tivemos algumas percas, mas nós queremos nesse momento orarmos e vamos direcionar a nossa oração para o nosso ancião Everson e a sua família, que está em tratamento. E vamos orar também pelo nosso irmão Vanderlei, que foi ancião dessa igreja, que nesse momento está no hospital entubado, para que Deus venha ter misericórdia dele e também das famílias. Feche os seus olhos e vamos nesse momento colocar as nossas preces aos pés do Senhor Jesus. Oremos. Grande Deus, Deus de amor, Deus de paz, Deus de misericórdia. Nós nessa manhã, ó Pai, nos colocamos na Tua presença, fazendo alguns pedidos muito especiais. Nós queremos pedir ao Pai pela família do irmão Everson, o ancião da nossa igreja, que está se tratando neste momento, que os Teus anjos possam estar visitando o lar dele, e que ele possa ter força para continuar lutando e vencer mais uma barreira na sua vida. Este também oramos para o irmão Vanderlei, que está lá no hospital, pela sua família. Oramos também pelo pastor que está também internado. Oramos também por todo aquele, Senhor, que nesse momento de tristeza estão clamando a Tua misericórdia. E oramos também pela Tua igreja neste momento, ó Pai, por todos aqueles que estão nos assistindo nesta manhã. Que o Teu Espírito possa visitar esses lares e que nós possamos entender que o Senhor é o Deus de ontem, de hoje e o Deus que tudo pode. Abençoe, Senhor, a mensagem falada que vamos ouvir neste momento, que possa, Senhor, vir de encontro com as nossas necessidades e que ao sairmos daqui, e também aqueles que estão nos assistindo, possam ter certeza que o Senhor falou. Abençoe a liderança desta igreja. Nos colocamos, Senhor, no Teu altar e na Tua presença nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Basta crer, estar em oração, confessar, reconhecer. Eu aceito, ó Deus, minha condição. Quero estar ligado a Ti. Quero estar ligado a Ti. Não encontro explicação, não entendo o porquê. Como pode um pecador receber a graça que vem de Deus, mesmo sem merecer? Sinto as bênçãos em meu viver. Eu não vejo a razão porque Deus me ama assim. O meu coração é duro.
sendo quem eu sou, Ele me ama. Estende as suas mãos, dá proteção, Ele me abraça. Não há razão, Não encontro explicação, não entendo o porquê. Minhas decisões, meu ser, sempre ferem as vontades de Deus, mesmo sem merecer. Sinto as bênçãos em meu viver. eu não vejo a razão porque Deus me ama assim. O meu coração é duro, sou escravo, não sou ninguém, não consigo entender o porquê do seu amor. Mesmo sendo quem eu sou, Ele me ama. Sente as suas mãos, dá proteção, Ele me abraça. Não há razão. Quando fraco me sentir, eu sei que Deus me enviará sua força e poder. E até mesmo que hesite a minha fé, o meu Deus nunca irá me abandonar. Eu não vejo a razão porque Deus me ama assim. O meu coração é duro, sou escravo, não sou ninguém, não consigo entender o porquê do seu amor. Mesmo sendo quem eu sou, Ele me ama. Eu não vejo a razão porque Deus me ama assim. O meu coração é duro, sou escravo, não sou ninguém, não consigo entender o porquê do seu amor. Mesmo sendo quem eu sou, Ele me ama. Sente as suas mãos, dá proteção, Ele me abraça. Não há razão. Amém. Cumprimento a toda a minha igreja nesta manhã, com a paz de Deus, com a paz de Jesus Cristo, e que o amor do Espírito Santo ocupe o coração de todos nós. Vocês não fazem ideia como é bom estar na igreja, mesmo em poucas pessoas, porque estamos aqui apenas com a equipe que está apresentando, coordenando a programação de hoje. Mas é muito bom ver o entusiasmo da Renata cantando ali, a pianista tocando, e todos nós, cada um aqui, né? Eu brinquei com o Ivan, porque ele fez uma escola sabatina maravilhosa ali, junto com o Paulo, falou bonito. E quando chegou a minha vez, ele mandou desligar a internet, né? Para que eu não pudesse pregar. Mas não tem problema não, nossa equipe aqui é muito poderosa, graças a Deus. Deus está dirigindo e eu cumprimento a todos vocês. Eu não poderia deixar de, nesta hora, externar a minha gratidão, profunda gratidão a Deus pela saúde, pela vida, mas especialmente a você que é líder desta igreja. E eu me reporto aqui agora aos anciãos, especificamente, porque eles são os guerreiros que estão sempre do meu lado, momentos bons, momentos ruins, alguns aqui, outros de casa, mas eu sei que você tem feito o seu melhor, não tem medido esforços para que a obra de Deus não pare aqui em São Roque. Também a toda a equipe, né, que dirige, que nos põe no ar, que nos cuida, nos protege, a equipe de música também. Vocês são uma bênção no nosso ministério aqui.
E hoje eu estou bastante sensibilizado porque um dos nossos soldados, eu mandei uma mensagem aí no nosso grupo, né, da igreja. Um dos nossos soldados está ferido. Porque é assim, né? Cada líder é um soldado na batalha contra o mal. É um líder que está ferido nesse momento. Eu me reporto aqui ao irmão Everson, ao Henrique, a Liz, e também ao irmão Emboaba, que também é um nosso soldado. Esteve aqui conosco até a minha chegada. Mas quando eu cheguei, eu acho que ele falou, vou para outro lugar. O pastor chegou aqui, né? Não é isso, a gente tem tido um relacionamento, conversamos de vez em quando. O irmão Emboaba mora no nosso coração. E que Deus também possa livrar você dessa fase tão ruim, tão difícil. Perdemos essa semana mais 2 pastores, 2 grandes homens de Deus. Pastor Elias Reis, esse foi um dos pioneiros. Quando eu cheguei no internato, em 1983, acho que o Paulo nem tinha nascido ainda, né? Já tinha, né, Paulo? E lá estava o irmão Elias Azevedo, cantei no coral do Elias Azevedo, coral Homens do Rei, um grande homem de Deus, deixou um legado para a igreja. Perdemos também aí um grande amigo, evangelista, ministerial, pastor dos pastores aqui em Sorocaba, o nosso querido pastor Marcos Tosta, Marcos Tosta. Nos conhecemos em Curitiba, trabalhamos juntos no Paraná, trabalhamos juntos aqui em São Paulo, já descansa no Senhor. Temos também o líder dos jovens da Igreja Adventista para a Associação Sul Paranaense, que está na UTI, entubado também e corre sérios riscos. Vamos orar por ele, para que Deus o poupe a sua vida também. Enfim, o Brasil, o mundo, mas especialmente agora o Brasil, nessa terceira onda, está sofrendo ataques tremendos pela Covid. Te cuida, irmãos, fica em casa, se cuida. Há poucos dias fizemos aqui a hashtag, né? Sai da toca. Mas tem hora que tem que dizer, volta para a toca, volta para casa. E essa é uma hora de preocupação, de cuidado, de extremo cuidado. Não vacile, não facilite, porque é uma doença agressiva, uma doença traiçoeira. Fica em casa, se proteja, e Deus está no comando. Eu dizia ali para o irmão Ivan agora há pouco, Deus está sempre cuidando da nossa igreja. Deus não cuida de vez em quando. Deus cuida de seus filhos todo instante. Embora que às vezes Ele permita que alguns descansem no Senhor, não é que Ele deixou de cuidar. É que é propósito dEle, e Ele tem um propósito para cada um de nós. Vamos seguir em frente, a Semana Santa está chegando, o evangelismo vai ser via transmissão, não vamos poder ter aqui o auditório como sonhamos, mas você é bem-vindo, se programe, coloque o seu celular, comunique com um amigo, diga dessa mensagem que será pregada, porque é uma época da gente se voltar para o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário em nosso lugar. Que Deus o abençoe a todos nós. E eu convido você a abrir a Bíblia nesta manhã. Vamos estudar Gênesis capítulo 2, o verso 15 e o verso 16. Aqui Deus deixou uma oportunidade com responsabilidade. Gênesis 2, versos 15 e 16 contam assim: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente. 17 também. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. O tema da mensagem desta manhã, extraído aqui destes 3 versos, traz aqui uma dádiva de Deus, um dom de Deus,
O direito que Deus deu de poder de escolher, acompanhado de uma tremenda responsabilidade. É por causa dessa dádiva de Deus que nós temos que tomar muito cuidado com as decisões que nós tomamos. Deus dá a liberdade, esse é o maior dom que Deus deu ao ser humano, a livre escolha, o livre arbítrio, o poder de decisão. Infelizmente, muitas pessoas fazem mau uso desse poder e se acham um semideus pela capacidade que tem de escolher. Mas Deus coloca restrições. Você pode comer de todas as árvores, mas dessa aqui, não coma. No dia que você comer, certamente você morrerá. Eu fiquei pensando, enquanto preparava essa mensagem, nas maiores decisões que já houve no universo. E a primeira e grande, mais extraordinária decisão que nós temos no universo de Deus foi o projeto de salvar o homem dos seus pecados. Que decisão magistral essa que Deus tomou. A primeira, talvez, antes desta, foi criar você, criar a mim. Deus conhece a nossa estrutura, Deus sabe quem você é. E Deus permitiu que você viesse à existência. Então, esse é um grande milagre de Deus. Mas quando o pecado entrou no mundo, depois que Adão e Eva desobedeceram a esta ordem de Deus aqui, Deus põe em plano uma ação, cria um plano de ação de uma decisão que ele havia tomado bem antes de Adão pecar. Essa, para mim, é a mais espetacular das decisões, porque Deus é onisciente. Deus conhece o passado, presente e o futuro. Então Deus, já olhando lá no fim da linha da história da humanidade, Ele percebeu que o homem se desviaria do trilho já no início da sua caminhada. E lá no concílio celeste, os três se reúnem, traçam um plano da criação, mas logo em seguida já traçam o plano da redenção. E um dos três toma a decisão: se o homem pecar, eu irei dar a vida por ele. Privilégio, que diga amém, meu irmão, diga amém, porque que maravilha esse projeto divino, uma decisão acertada. Essa semana eu estava no meu estudo bíblico, que eu estava fazendo, surgiu essa pergunta, que já deve ter surgido para você também. Se Deus sabia que o homem ia pecar, por que criou? Como também surgiu a outra pergunta, que você também já deve ter passado por ela, se Deus sabia que Lúcifer ia pecar, por que Deus criou Lúcifer? Então, a gente não sabe explicar tudo, o que está revelado a gente pode, mas o que não está a gente não pode. Mas a gente sabe que Deus, na sua onisciência, já sabia que você precisava da redenção. E Ele tomou uma estranha decisão: se o homem pecar, eu vou dar a vida pelo homem. Louvado seja Deus por esta oportunidade tão espetacular de você ser um objeto do carinho, do amor de Deus. Deus não erra, Deus não se equivoca. E essa decisão do Filho de Deus de morrer por mim é a maior decisão do universo inteiro. Agora, eu estava lendo recentemente, essa madrugada mesmo, eu estava acompanhando um noticiário, que entrou aqui na minha ilustração, de uma senhora que retrata quanto que os homens podem se equivocar nas suas decisões. Ao passo que Deus não toma decisões erradas, o ser humano pode se equivocar e errar. Uma senhora da Austrália, no ano 2001, ela foi presa, acusada de matar 4 filhos recém-nascidos. Ela teve o privilégio de ter 4 filhos. O primeiro filho chamava-se Caleb. E com 8 meses de idade, o Caleb morreu. Já acharam estranho. Logo a seguir, ela tem o segundo filho, ela coloca o nome de Patrick. E o Patrick, com 8 meses de idade também, morre. A suspeita começa a se levantar. Ela tem agora a terceiro filho, que é uma menina, e ela coloca o nome dessa menina de Sara.
E a Sara, quando atingiu os 10 meses de idade, morre. E ela teve uma quarta filha. A quarta filha chamava-se Laura. E aos 18 meses a Laura também morreu. A polícia prendeu. Prendeu aquela mãe. A corte se reuniu e o júri popular tomou a decisão. Junto com a avaliação de uma equipe médica, especialistas, entre eles um especialista que foi alvo de prêmio internacional por ser tão expert em saúde. E ela foi presa, culpada da morte dos 4 filhos. E nessa madrugada chegou uma reportagem dizendo que eles cometeram um equívoco e descobriram que as crianças morreram porque elas tinham uma carga genética, uma doença fatal, que matava ainda quando bebê. Só que essa senhora ficou 18 anos na cadeia. Pensa, Ivan. Pensa, Marquinhos. 18 anos pagando por uma sentença de algo que ela não cometeu. Uma decisão. O poder de escolha. Quando a gente tem uma caneta na mão, o poder de decisão, o poder de escolha. E eu quero dizer para você nesta manhã, meu querido, que a mensagem de Deus fala que todo ser humano que nasce nessa terra tem uma caneta na mão, com o poder de escolher e decidir o que vai fazer da sua vida. Não cometa o equívoco de errar, tal qual essa senhora foi vítima de um erro fatal. Agora, talvez vão pagar pelos direitos, pelas perdas que ela teve ao longo de todos esses 18 anos, mas nunca mais vão fazer com que ela recupere tudo aquilo que ela perdeu. Fica imaginando naquela cela, porque ela nunca confessou. Mas é uma senhora com muitas dificuldades de vida, porque no background da sua vida descobriram que desde bebê, o pai abusava sexualmente dela. Então veja o drama da vida de uma pessoa, marcada pelo pecado. Mas ela fica ali, e agora eu fico imaginando 18 anos na cadeia, pagando por algo que não fez, sem merecer. E foi isso que Jesus experimentou lá na cruz do Calvário, quando Ele derramou seu sangue por você. A tal ponto que chegou o momento que, antes de ir para a cruz, Jesus Cristo estava passando por um momento tão difícil, que Jesus Cristo pensou em algum momento: Pai, eu acho que eu não vou suportar. Se possível, Senhor, passa de mim esse cálice. E ali estava o destino do Joel, do Paulo, do Cauã, em dúvida. Porque se Jesus saísse do Calvário, saísse ali do jardim, e não subisse à cruz, nenhum de nós poderíamos ter a esperança que nós temos hoje de vida eterna. Então o poder de escolha, o poder de decidir, também vem acompanhado de uma responsabilidade tremenda. Você talvez não faça ideia, mas a escolha que você está fazendo no dia de hoje, pode ser a escolha fatal para os seus próximos 20, 30 anos. E se Jesus voltar antes, também. E se você descansar no pó da terra, a escolha que você fez hoje vai equivaler a uma decisão para o resto, para a eternidade. Então eu digo para você que o poder de escolha é uma arma carregada e o tempo pode apertar o gatilho a favor ou contra você. Ajude, tome a decisão de ser fiel a Deus e cumprir em fazer a escolha certa, colocando a sua vida nas mãos de Deus, para que equívocos como estes não venham a acontecer na sua vida e na vida de nenhum de nós. Uma outra pessoa que se equivocou ao tomar a escolha, aqui no capítulo 3, verso 6, foi Eva. Vamos dar uma lidinha, Gênesis 3, verso 6. Aqui está o primeiro relato bíblico de uma pessoa que escolhe equivocadamente. Vendo a mulher, que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento. Tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Vejam, o poder da escolha de Eva. Deus disse: pode comer de todas, mas dessa não coma. No dia que você comer, morrerá.
Então Eva olha e ouve a voz da serpente. E não era a voz de um animal, mas era a voz do inimigo que se incorporou no corpo da serpente. E aquela voz dizia: certamente não morrerás. E quando Eva olha e vê aquele fruto agradável, a serpente, que era o animal que ela mais admirava no jardim, já havia comido do fruto, estava com o fruto disponível e dizendo: olha, eu comi e não morri, se você comer você vai conhecer o bem e o mal. E a sedução do engano, da mentira, toma conta do coração de Eva. E o desejo de ser como Deus, porque essa era a proposta da serpente. Sereis como Deus. Me lembra o equívoco da decisão universal também, tomada por Lúcifer lá no jardim, lá no céu, no reino de Deus, quando ele ainda era o querubim cobridor da guarda. Quando ele começa a desejar coisas estranhas no seu coração. Eu quero ser igual a Deus. Exaltarei meu trono. Na realidade, ele queria ser mais que Deus. Eu tenho inteligência, capacidade, eu tenho sabedoria, eu tenho poder. O poder da escolha estava com Lúcifer. E quando ele escolhe errado, ele escolhe pensando exatamente o que ele colocou na mente de Eva. Você vai ser semelhante a Deus, conhecedor do bem e do mal. E esse nunca foi o propósito de Deus, que você tivesse que conhecer o bem e o mal por experiência. Talvez que você conhecesse o bem apenas e o mal não existisse, mas desde que o mal entrou no universo através do pecado de Lúcifer, que é um mistério que a gente nunca vai entender, então nós poderíamos ouvir a respeito do mal sem experimentar o mal. Mas nós, quando escolhemos, temos que ter noção que nossas escolhas têm consequências. E às vezes são consequências desastrosas, consequências irreparáveis. Mas felizmente, né, a Bíblia fala de uma outra escolha em Josué capítulo 24. Vamos dar uma olhadinha. Josué capítulo 24, o versículo 15. Esta é uma das escolhas mais louváveis que eu gosto de ler na minha Bíblia e gostaria que você também compartilhasse da leitura. Josué 24, verso 15. Nós encontramos aqui o velho já e surrado Josué, no final da sua existência, depois de uma longa jornada ao serviço de Deus, 24, verso 15, ele diz assim: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais, eu e a minha casa serviremos a quem? Ao Senhor. Aqui está um modelo, um exemplo clássico de decisão acertada. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A importância de você servir a Deus, mas levar sua família à mesma decisão. Eu ouvia hoje de manhã um projeto da igreja chamado Envolve. Eu convido você a entrar nesse projeto. E o pastor Josanã hoje estava falando um pequeno momento. Ele é o nosso líder de mordomia lá na divisão sul-americana. Admiro demais quando aquele homem fala. A gente percebe na sua fala que é um homem de Deus. É um homem que tem experiência com Deus. Quão bom seria se cada um que tivesse contato com a gente, quando a gente abrisse a boca, ou para falar, ou para pregar, ou para tocar um violão, ou para cantar, que as pessoas olhassem e dissessem: olha, esse aí anda com Deus. E o pastor Josanã é uma dessas pessoas que a gente vê, ele anda com Deus. É um jovem pastor ainda, mas está numa função das mais altas da igreja. Porque a gente percebe, quando ele abre a boca, ele fala da experiência que ele tem com Deus. Nós somos chamados a ter uma experiência particular, pessoal com Deus. E hoje de manhã ele dizia, numa das suas falas: eu tenho um segredo na minha casa. Não era bem um segredo, ele falou, é um trato, é um pacto com a minha família. E o pacto é o seguinte: nós podemos chegar atrasados na escola, nós podemos chegar atrasados na igreja, nós podemos chegar atrasados em qualquer compromisso de trabalho, mas nós não vamos sair de casa sem orar junto, como família, e passar um tempo na presença de Deus. Você já pensou que decisão digna de imitação?
que impactante é ouvir isso nos dias de hoje. Não é uma coisa que eu estou contando dos tempos bíblicos. Algo que acontece hoje. Eu já falei muitas vezes aqui, e ouvia o Marquinhos falando hoje também, em cima desta frase. Muitos estão abandonando a igreja. É fato que a pandemia fez com que muitos desaparecessem dos bancos da igreja. A gente não sabe onde eles estão. Mas também me surgiu um outro pensamento. Quando Elias achava que estava sozinho, enfrentando os profetas de Baal, quando Elias achava que não tinha ninguém servindo a Deus, que só tinha sobrado ele, qual foi a palavra de Deus para Elias? Você não sabe que eu tenho 7.000 pessoas que não dobraram o joelho a Baal. E eu quero crer, meu querido irmão, que você é um desses 7.000. Amém? Eu oro todos os dias pela minha igreja. Eu acordo de madrugada e eu oro por você. Oro por minha vida, oro pela minha família. E eu oro para que Deus não faça você, não permita que você desista, que Ele te cutuque, que Ele coloque o seu braço protetor em sua volta, onde você estiver nesse momento. O que eu gostaria mesmo era poder estar abraçando você. É estar na sua casa, comendo junto à mesa com você, era orando com a sua família, era fortalecendo a sua fé, mas eu não posso fazer isso, mas daqui de onde eu estou, nesse momento, eu estou enviando para você um recado de Deus. Deus deseja encontrar os 7.000 fiéis. 7.000 é só um símbolo, um número simbólico. Deus tem os seus fiéis aí onde você estiver, que você seja um deles. E é importante que você faça como Josué. Ninguém tinha tido um privilégio maior na vida do que Josué. De chegar nessa fase da vida, já na velhice, olhar para a nação que ele foi líder e dizer: vocês hoje podem fazer a sua escolha. Se vocês escolherem Baal, tudo bem. Os deuses dos amorreus, tudo bem. Os deuses dos filisteus, tudo bem. Vocês já são grandes, façam a escolha de vocês. Só que eu já fiz a minha. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Olha quão bom seria que se nós tivéssemos hoje, ouvíssemos hoje. Quem sabe você coloca aí no seu hashtag, lá no seu correio eletrônico, no seu WhatsApp: pastor, fique tranquilo, eu e a minha casa estamos servindo ao Senhor. Que você possa testemunhar do amor de Deus, da bênção que Deus dá na sua vida. Mas eu fiquei pensando que Josué não chegou a essa decisão na velhice. Essas palavras saem da boca de Josué pelas decisões que ele fez ao longo da sua vida. Ainda moço, saindo lá do Egito. Talvez na idade do Cauã. Eu não sei se estou falando certo o seu nome, mas que seja, né? Tá certo? Aí, estou progredindo, né? E ele fala: esse Deus de Moisés não é brincadeira, não. Eu fico imaginando o diálogo dele com Deus. Esse Deus é a coisa mais importante da minha vida. Esse Deus é tremendo, ele desbaratou aqui os egípcios com as pragas. Ele viu as pragas caindo sobre o Egito, e a proteção de Deus sobre a vida dele. Ele estava no momento de pandemia na sua juventude. Praga, chuva de pedra, praga de mosca, água transformada em sangue, tempestades matando, devastando as pessoas, piolho. Gente, pensa numa pandemia. Enquanto uma pandemia estava durando, já vinha a outra. E eram 10, até culminar na morte do filho mais velho de todos aqueles que não colocaram sangue no umbral da porta. Que calamidade, que tremendo desafio para esse moço, para esse menino. Mas esse menino atravessa o Mar Vermelho em seco. Ele passa lá para o outro lado. E quando ele olha do outro lado, o mar se fechando e as águas destruindo os cavalos, as charretes e todo o exército de Faraó sendo mergulhado nas águas e para nunca mais voltarem. Ele olha e fala: é esse Deus que eu quero servir na minha vida. É esse Deus que eu quero colocar na minha juventude. É para esse Deus que eu quero dar a minha energia. É para esse Deus que eu quero colocar a minha família junto. E quando Moisés sobe ao monte, Moisés subia ao monte,
por diversas ocasiões. Ele não levava qualquer um com ele. Mas havia uma pessoa, pelo menos duas, que ele sempre levava. Vocês sabem quem eram? Um era o seu próprio irmão, Arão. Às vezes subia, às vezes ficava no pé do monte. Mas ele sempre levava próximo dele o moço Josué. Eu já estou velho, né? 60 anos, chegando já, hein? Tá perto. Eu gostaria de ter um moço nessa igreja que eu pudesse dizer, você vai estar sempre comigo. Um jovem. Fiquei feliz de ouvir que vai ter agora a lição jovem toda manhã. Parabéns à liderança jovem. Jovens, vocês precisam se levantar. Nessa pandemia, nessas desgraças que estão acontecendo, é a hora de você tomar a sua mais bela e mais importante decisão, se levantar ao lado do Senhor, nosso Deus. Eu me lembro do ano de 1972, nunca vou esquecer esta data. 23 de setembro, o mês mais bonito do ano. Tem gente balançando a cabeça, concordando. 23 de setembro de 1972. Eu estava com 11 anos. O Marquinhos com 1. Um dia? Um dia, Eu estava com 11 anos de idade. E naquele sábado, estava um dia gostoso como este, sol, sábado à tarde. Naquele dia eu não fui à igreja. A gente morava na área rural, 6 quilômetros da cidade. E nós não fomos à igreja. Porque à tarde seria o meu batismo. E a igreja viria até onde eu estava. E nós saímos da nossa casa, meu pai levou toda a minha família. Lá em casa era uma escadinha, 9 filhos. Cada 2 anos meu pai fabricava um. Então era aquela escadinha, subindo. Eu era um dos mais velhos. Então era o dia do meu batismo e da minha irmã. Eu com 11 anos, minha irmã com 9 anos. E uma coisa bonita aconteceu naquele dia. Lá pelas 3 horas da tarde, a gente foi até a beira da represa, onde seria o batismo. Aquela era a represa que a gente nadava lá. Às vezes eu nadei naquela represa. Naquela represa, algumas pessoas se embriagavam na venda, mergulhavam na represa e se afogavam. Era uma represa tradicional, fantástica. Mas ela ficou para mim marcada por causa do dia do meu batismo. 23 de setembro de 1972. E o coral da igreja veio para cantar. Eles tinham, naquela época, não ônibus para trazer o coral. Todos subiram na carroceria de um caminhão. E o coral cantou no meu batismo, mas o coral cantou na estrada toda. Então, por onde passava aquele coral, lá em cima, em vez de ficar fazendo algazarra, era sábado, então eles cantavam. Cantavam desde que saíram da porta da igreja até a represa. E cantaram no meu batismo. E aquele dia, quando eu nasci de novo, quando eu tomei a decisão de servir a Deus, ainda, um menino ainda, 11 anos de idade, foi um dia da minha vitória, o dia da minha intimidade, do dia mais próximo com Deus. E eu saí leve. Aquela foi a decisão que marcou todo o restante das decisões que vieram da minha vida pela frente. Pense nisso, que o dia que você tomou a decisão do seu batismo, essa decisão vai nortear as demais decisões da sua vida para o resto da sua vida. E não é maravilhoso isso? Se você crer nisso, diga amém, né? Isso é maravilhoso. Quão feliz aquele que tem um encontro com Deus e toma a sua decisão. Decisões vêm acompanhadas de responsabilidades. E essa foi uma. Marcante para a minha vida, marcante até o dia de hoje. Sabe que quando você lê e fala e ouve sobre a questão de decisões, tem um outro personagem também que marca as decisões pela maneira como ele agia. Está em Gênesis capítulo 35. Vamos dar uma olhadinha nessa. Gênesis 35,
versos 2 até o 4. E eu me identifico bastante com esse homem. Gênesis 35, versículos 2 a 4. Aqui ele conta a história de Jacó. E no versos 2 a 4 diz: então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio. Purificai-vos, mudai as vossas vestes, levantemo-nos, subamos a Betel, farei ali um altar ao Deus que respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em mãos, as argolas que eles pendiam nas orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Está aí um homem. Você sabe que a palavra Jacó, no hebraico, significa enganador. Aí estava um menino, agora um homem feito, já pai de família, já com vários netos, peregrinando nas terras de Canaã, indo em busca da paz, do repouso em Deus, porque esse era o anseio de Abraão, era a promessa que Deus fez a Abraão: você vai ter uma terra onde mana leite e mel. E está Jacó, agora o neto de Abraão, com a mesma promessa. Mas ele teve tremendos desafios lá atrás, porque Jacó teve escolhas certas, mas escolhas erradas na sua vida. E onde que eu me identifico com Jacó? Talvez com as escolhas erradas. Às vezes eu paro, fico pensando que eu tenho algumas características muito marcantes de Jacó. Talvez você também possa fazer esse exame nesta manhã. E Jacó toma uma decisão: eu não vou deixar Deus por nada, eu quero a bênção de Deus. Mas eu quero do meu jeito, a minha maneira. E às vezes eu me pego querendo fazer a obra de Deus do meu jeito, a minha maneira. Então eu falo: ô Jacózinho, está marcado daqui na minha vida, então é hora de parar, é hora de analisar que não é do meu jeito, nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. E quantas vezes a gente se afasta do Espírito de Deus e quer conduzir o rebanho de Deus, conduzir a vida, a família, do nosso jeito. E Jacó cresce, consequências amargas acompanham a sua vida, porque houve momentos que ele escolheu do jeito dele, seguindo o palpite de quem estava do lado, e a mãe dele o preparou para isso. As debilidades do caráter de Jacó vinham lá da infância, do convívio com a sua mãe. Um homem calmo, pacífico, do bem, falava bonito, mas tinha defeitos de caráter que vinham lá desde a infância. Nós trazemos carga hereditária, mas também somos produtos do ambiente onde vivemos. E muitas vezes queremos resolver as coisas do nosso jeito, mas tem que ser do jeito de Deus. E aqui Jacó, eu gostei muito hoje que a história infantil, se não me falha a memória, falou da história de Jacó. Ele passou a noite com Deus, brigando, porque ele sabia do risco e do perigo que ele tinha quando o irmão dele o encontrasse. Ia sair a vingança. Fatalmente ele ia morrer. Fatalmente o irmão ia tirar os olhos dele e levar a família ainda como escravos. E matar a muitos. Ele passa uma noite de agonia, de angústia, aos pés de um estranho que ele começa a lutar e ele não sabe quem é. Deve ser o enviado do meu irmão. E se veio esse tão forte aqui, deve pior atrás. Mas eu vou resistir. Era um homem guerreiro. E aqui está uma outra característica que eu me identifico com Jacó. Não desistir. No grupo de pastores da igreja, esses últimos 2 dias, a gente viu quanto que os pastores são humanos. Pastor não é Deus. Pastor é ser humano. E esse estresse de perder um irmão, sair de manhã para sepultar outro à tarde, perder parentes, colegas, está mexendo com o emocional dos nossos pastores. E houve várias manifestações no grupo. Quantos que estão sofrendo, quantos que estão sendo abalados na sua fé.
pedindo orações, pastores pedindo orações, irmãos. Eu fico me colocando no lugar dos irmãos. Se os pastores estão pedindo orações, porque a fé está sendo abalada, porque tem momentos que dá vontade de desanimar e não sabe para onde ir, o que será que não pode estar acontecendo na mente da ovelhinha, que está sozinha? É tempo de levantarmos as nossas vozes e orarmos como nunca oramos antes. É tempo de jejuarmos. É tempo de fazer uma reforma espiritual. E o que Jacó está fazendo aqui neste verso é uma reforma espiritual. Vem cá, família. Vem cá, meu filho. Vem cá, minha neta. Tira essas argolas das orelhas. Tira qualquer Deus que você tem aí, qualquer coisa que está atrapalhando você de ter intimidade com Deus. Será que não chegou o tempo de a gente também proclamar uma reforma entre nós, meus irmãos? Será que nós vamos precisar ver pessoas queridas morrendo à nossa volta? Para a gente acordar? Será que Deus não está querendo dar para nós uma oportunidade de fazer a coisa certa, pelo menos uma única vez na vida? Chegou o tempo de nos despertarmos. Não é coisa fácil. O que está acontecendo no mundo não é brincadeira. Pode ser ataque do inimigo, mas Deus está permitindo para despertar seu povo. Jacó está aqui promovendo uma reforma espiritual tremenda. E é isso que nós precisamos. Eu quero terminar com 5 características das nossas decisões. Coisas que nós devemos considerar para não tomar decisão errada. E a primeira coisa que a gente tem que considerar é a soberania de Deus. Salmo 24, verso 1. O salmista fala: do Senhor é a terra e os que nela habitam. Nós somos de Deus e Deus é nosso. Deus está soberano sobre tudo o que está acontecendo. Não é o presidente do Brasil, nem da América, e nem de onde for, que vai resolver o problema da humanidade. Só existe um que pode, é Deus. Soberania de Deus acima de tudo. Ele tem que ser soberano na sua vida. Permita que Ele seja Deus. Segundo aspecto que você deve considerar, eu chamo você a considerar nesta manhã, é o tempo. Nós não temos todo o tempo do mundo. E quando você lê Hebreus, capítulo 3, versículo 7, versículo 8, a mensagem de Deus é específica para que você não despreze o valor do tempo. Assim como diz o Espírito Santo, diz o texto. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. O tempo para Deus é o hoje. O que importa você fazer para Deus não é o que você fez ontem. Tudo que eu fiz ontem não serve mais. Tudo que eu vou fazer pela frente eu não sei como será. Mas tudo que eu estou fazendo hoje é importante. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Terceiro aspecto, a fragilidade humana. Há muitos textos na Bíblia que falam que nós somos como a erva, como pó. Hoje amanhecemos, já murchamos. Mas tem um verso, que para mim é o precioso, é o mais fantástico. Eu queria que você anotasse na sua Bíblia, que é Isaías capítulo 41, versículo 24. Vamos ler? Você tem aí a sua Bíblia? Abra a sua Bíblia. Isaías 41, versículo 24. Aqui Deus é tremendo em se revelar para nós, em dizer para nós o cuidado que nós temos que ter para entender que nós somos extremamente fragilizados. Que nós que achamos que somos tanta coisa, nós não somos nem isso que está falando aqui, nem somos dignos de sermos comparados ao nada. Isaías 41, versículo 24. Se você já encontrou aí na sua Bíblia, aqui na minha Bíblia fala assim: eis que sois, me ajude aí, quem está com a Bíblia aberta. Eis que sois o quê?
Menos do que nada. Meu pai do céu, o que é isso? Eu podia perguntar para o Marquinhos, o que é nada, Marquinhos? O que é nada, Paulinho? A melhor resposta que eu ouço quando eu faço essa pergunta, o que é nada, eu ouço das crianças. Eles chacoalham o ombro igual você chacoalhou. Nada é nada. E Deus está dizendo claramente, olha de novo o verso. Eis que vocês são o quê? Olha, se nada é nada, Ivan. Então o que é o Ivan? Nada não, nada está errado. O Ivan é menos do que nada. O que é isso? Quando a gente vai diante desse Deus maravilhoso, pandemia, tudo que está acontecendo, isso não é nada. Mas o que Deus está registrado e fala lá, se você morrer sem Deus, você vai ser considerado nos livros do céu. Aqui jaz menos do que nada. Qualquer ser humano, por mais rico, mais influente, mais culto, mais sábio que possa ser, se morrer sem Deus, vai estar escrito nos livros dos céus, ao lado do seu nome, aqui jaz menos do que nada. E ainda o texto continua. O que fala? E menos do que nada é o que vocês fazem. Ah, meu querido, quando eu vou à igreja e eu devolvo a minha oferta, o meu dízimo, e me acho. Quando eu vou e canto magistralmente, cantei, me acho. Preguei, se lá na porta não me cumprimentarem, ou se me cumprimentarem, se me parabenizarem pelas redes sociais, aí eu me acho. Você não é nada, você é menos do que nada. Se você morrer sem Deus, é como se nunca tivesse existido. Perdeu tempo, passou o tempo e não aproveitou toda a oportunidade. Outro aspecto, o quarto aspecto para a gente considerar, é a certeza da morte. Romanos capítulo 6, 23. Esse texto você deve acompanhar também. O que diz Romanos 6, versículo 23? Diante da poder de escolha, poder de decisão, essa capacidade extraordinária que Deus deu, esse presente maravilhoso, se você for para Deus, se você não for para Deus, no tempo certo, ou se for para Deus, uma coisa é certa: o salário do pecado é a morte. Vamos todos para o mesmo lugar, para a sepultura. Ou bonitinho, com um terninho, enfeitadinho, com flores, porque alguém pôde cuidar de nós, ou envolvido num saco, por causa da pandemia. Mas quando chega na serra, na sepultura, uma realidade é certa: todos vão morrer. Eu aguardo Jesus voltar e não morrer. Espero que você também não morra, mas a morte é muito certa. E a quinta consideração que você tem que ter, e para mim essa é a mais valiosa, essa é tudo. É 1 João capítulo 5 e o versículo 12. Você tem que tomar cuidado para não correr o risco de perder a vida eterna. Porque a vida é um risco. Estamos no jogo da vida, e um jogo espiritual. Em 1 João capítulo 5, versículo 12. Está falando aqui. Está deixando claro para nós o que temos que fazer. Qual é a decisão mais acertada da vida. E aqui no 5,12 fala: aquele que tem o Filho, tem a vida. E aquele que não tem o Filho de Deus, não tem a vida. É um bobão, um Zezão, com respeito aos Zés. Manézão, com respeito aos manés. Passou a vida alegrão, bobão.
festejando, comendo, bebendo, casando, fazendo farra, contando piada, e morreu. Quem tem o filho, tem a vida. Quem não tem o filho, não tem a vida. Aqui está o ponto mais nevrálgico, mais importante diante do poder da escolha e da decisão. Isso devia fazer diferença na vida de todos nós. Isso tem feito diferença na minha vida. Espero que seja na sua também. E o último texto bíblico, como é que eu me aproprio do filho? Como é que eu posso ter o filho? Marcos capítulo 16, verso 15 e 16. Vamos ler. Que diz ali, essa é uma comissão evangélica. Essa é uma ordem de Jesus à sua igreja. Essa é a razão da existência da igreja. E se não for por causa dessa razão, não adianta ficar abrindo a igreja. Não devemos ter nem departamentos na igreja. Se nós não lutarmos para fazer o que está escrito em Marcos 16, 15 e 16, se nós não cumprirmos essa tarefa, estamos perdendo tempo e vamos passar pela história como bobão, um zezão, um manezão. Mas Marcos capítulo 16, verso 15 e 16, o que fala aqui? E disse-lhes Jesus, o que ele disse mesmo? Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Essa é a ordem divina, pregar o evangelho. Essa é a razão por que estamos filmando esse sermão. E o 16? 16, 15 e 16 eu falei, não foi? Agora eu li o 15, mas eu ainda tenho que ler o 16. Espera aí, Ivan, que eu vou ler. E o 16 fala agora, quem crer e for batizado, será salvo. Quem, porém, não crer, será o quê? Condenado. Querido amigo, querido irmão, esse é um momento em que Deus está falando ao nosso coração. Deus espera a nossa decisão. Aqueles que já aceitaram Jesus, a decisão, eu vou pregar o evangelho. Eu vou fazer o que Deus pediu para fazer. E aqueles que ainda não aceitaram a Cristo, o poder da decisão está nas suas mãos. Você tem a canetada final. Quem crer e for batizado, será salvo. Por acaso estou falando para alguém que precisa tomar essa decisão? Escreva aí. Deixe o seu registro. Manda um WhatsApp para nós. Estamos gravando, não está transmitido ao vivo. Manda uma mensagem, pastor, eu creio, mas eu ainda não fui batizado. Pastor, eu creio e eu preciso de estudo bíblico para dar um estudo bíblico. Gostei da fala do Ivan no final da lição. Você já está dando estudo bíblico? Eu creio, pastor, eu tenho que me envolver na missão. Que seja dando estudo, que seja visitando um doente, que seja orando com os doentes, que seja mandando a mensagem no WhatsApp, convidando para o programa da Semana Santa, eu creio, Senhor. Então procure o pastor, procure a direção missionária da igreja. Coloque-se à disposição para o trabalho de Deus. Procure o ancianato da igreja. E diga para Deus, Senhor, essa é a minha mais importante decisão que eu tomo no dia de hoje. E que Deus o abençoe. Estarei orando por você sempre. Vamos ouvir agora a música e depois vamos orar. Convidamos a todos que cantem conosco o hino de número 27 do seu inário, Perto do Lar. Desce o sol atrás dos montes e a tarde já chegou. Calma e quieta vem a noite, mais um dia terminou. Já se foi com sua luta, logo a negra noite vem, mas é doce a lembrança. Perto está o lar de além, perto do lar
como é bom a gente terminar o culto com uma música como esta. Estamos mais perto do lar, cada vez mais perto, cada vez com maiores desafios. Recebo aqui uma notícia triste. Maestro Rony Dias, entubado com Covid no hospital M. Boi Mirim. Campus 2, UNASP, todo o grupo de músicos reunidos para gravar o novo Inário Adventista. E parece que a contaminação já atingiu 400 pessoas. Entre elas temos Joyce Carnassale, Edson Soper, Rayane Junqueira, Lineu Soares e sua esposa. Vamos orar pelos nossos músicos. Nós temos que fazer a missão, estamos perto do lar. Mas eu acredito que a sacudidura está aí. Coloquemos nossas vidas nas mãos de Deus. Se há uma decisão inteligente e certeira a fazer hoje, é entregar a sua vida a Cristo. É viver por Ele e para Ele, não sei quantos dias mais. Mas já estamos perto do lar. Vamos fechar os olhos e vamos orar. Amado Pai, temos a alegria de saber que o Senhor já está quase chegando. Nós já estamos próximos da sua volta. Cada momento, cada notícia, cada sinal nos adverte de que não podemos ficar como estamos. E cada momento, Senhor, também temos notícias desafiadoras, motivos de oração, de consagração da nossa vida. A igreja quer cumprir a missão. Os músicos sentem que tem que gravar um novo inário, estão nesta empreitada, mas estão com risco de vida. Eu estou aqui pregando, não sei o risco que estou correndo. Outros grandes pregadores também estão fazendo isso. Mas, Senhor, nada temos a temer. Quando nós olhamos para Ti, quando decidimos estar ao Teu lado, perto do Senhor, nada nos abalará, nem que seja a morte. Toma em Tuas mãos o Teu povo, restabelece esses enfermos, restabelece a nossa vida espiritual. Não queremos que o Senhor nos livre apenas da pandemia, mas que o Senhor nos livre do poder do pecado, que o Senhor nos dê a libertação final, para nós entrarmos nas portas do lar eterno. Rogo isso por todo membro da igreja, e também por cada amigo que está se preparando para encontrar com Cristo. Queremos logo ver Jesus voltando, esse é o nosso sonho, esse é o nosso desejo. Eu oro em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.